Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Papo Anato, diretamente do Museu de Anatomia da Unesp. Meu nome é Gabriela, sou estudante do curso de Ciências Biomédicas e vou mostrar para vocês como percebemos as sensações. Você já deve ter reparado que nós estamos constantemente interagindo com o meio ambiente, e isso é essencial para a nossa sobrevivência, pois nós precisamos interagir com o mundo, seja para conseguir alimento ou para lidar com perigos e ameaças. Inclusive, essa nossa capacidade de perceber o mundo que nos cerca, associada com a nossa habilidade para resolver problemas, são justamente os responsáveis pelo nosso sucesso evolutivo e nossa capacidade de adaptação às mais diversas situações. E para que a gente consiga perceber tudo isso que está ao nosso redor, nós precisamos contar com o nosso sistema nervoso, percebendo e interpretando tudo isso que acontece. Você já parou, por exemplo, para se perguntar quantas sensações diferentes você está usando quando você degusta um sorvete? Você vai usar a sua gustação para perceber o sabor, o olfato para perceber o cheiro, a audição para ouvir o barulho da casquinha crocante, o tato para perceber a textura, a visão para ver a cor e o formato, e você também vai perceber que o sorvete está gelado. Inclusive, se ele estiver muito gelado, pode ser que isso faça doer os seus dentes. E essa sensação de dor, ela é muito importante para nos proteger de estímulos que sejam intensos demais e que possam nos machucar. Então, para que a gente consiga perceber tudo isso, nós precisamos contar com receptores especializados nas regiões adequadas do corpo. Na língua, por exemplo, temos receptores gustativos, no nariz temos receptores olfativos e assim por diante. Depois que esse estímulo é captado pelos receptores específicos, eles seguem pelo nervo, pelo que nós chamamos de neurônios sensitivos. Os neurônios sensitivos são células do sistema nervoso especializadas em sensações. Esses neurônios sensitivos, então, levam essa informação até o nosso encéfalo, que é a parte do sistema nervoso que fica dentro do crânio, como nós podemos ver aqui. E no encéfalo, essa informação pode chegar nas mais diversas regiões. Uma região que é muito importante é essa região que está aqui, destacada em amarelo, conhecida como giro pós-central. É nela que chegam as informações sobre dor, temperatura, tato, pressão e posição do corpo. Mas se nós estivermos falando, por exemplo, de uma informação visual, essa informação vai chegar numa outra região, que é essa região que fica aqui mais atrás, conhecida como lobo occipital. E por falar em visão, você sabia que a visão é o sentido mais importante para nós e para os demais primatas? Pois é, nós temos receptores especializados em captar a luz, que ficam na nossa retina, que é essa região que fica aqui no fundo do olho. Esses receptores são chamados de fotorreceptores e eles podem ser de dois tipos. Podem ser, como nós vemos aqui na ampliação da retina, podem ser os bastonetes, que são específicas para a captação de luz em preto e branco, ou podem ser os cones, que são essas células mais alongadas que detectam as cores. E, embora o sistema nervoso seja extremamente relevante para que aconteça a nossa visão, a estrutura do olho também é muito importante. Se você tiver, por exemplo, um olho mais alongado, pode ser que a imagem seja formada antes da sua retina, aqui nessa região, que é o quadro que nós chamamos de miopia, a condição onde a pessoa consegue enxergar bem as estruturas que estão perto e não consegue enxergar bem os objetos que estão longe. E isso pode ser corrigido com o uso de lentes divergentes. Caso aconteça o contrário e a estrutura do olho seja curta, como nós vemos aqui, pode acontecer que a imagem seja formada depois da retina, caracterizando a hipermetropia, que é uma condição onde é possível enxergar bem as coisas que estão longe e não é possível enxergar bem aquilo que está mais perto. E isso pode ser corrigido com o uso de lentes convergentes. E, embora a visão seja o sentido mais importante para os primatas, os deficientes visuais contam com outros sentidos para se situar e interpretar o mundo, como, por exemplo, a audição e o tato. E é o tato que permite que eles interpretem, por exemplo, conceitos e objetos, como a nossa parte adaptada do acervo do Museu de Anatomia, onde os objetos apresentam texturas. Além disso, é o tato que permite que esses deficientes consigam ler o braille, que é uma forma de escrita em relevo. E o que determina essa precisão para a leitura do braille é o fato de que nas mãos nós temos uma quantidade muito grande de receptores de tato e eles ficam muito próximos uns dos outros, o que é diferente, por exemplo, das nossas costas, onde nós temos menos receptores e eles são mais espaçados. Isso acontece, de forma geral, na frente do nosso corpo, na região anterior
em relação à parte de trás, a região posterior. Nós temos muito mais receptores na frente, porque é a frente que entra primeiro num lugar novo. Então, assim que nós adentramos um novo ambiente, precisamos processar e reagir a tudo muito rapidamente. E é isso que determina essa maior nitidez do tato nessas regiões. Um ponto importante para destacar é que nem toda a informação sensorial entra no nosso sistema nervoso central pelo encéfalo. Muitas delas passam primeiro pela medula espinal, que é uma estrutura que fica dentro da coluna vertebral. E a partir dessa estrutura na medula é que ela vai seguir então para o encéfalo. Só que essa medula é tão importante que caso aconteça algum problema nessa medula, caso esse caminho seja interrompido e haja alguma lesão, isso pode determinar perda de sensibilidade em algumas regiões do corpo. Além disso, o sistema nervoso, de forma geral, ele é tão importante para a forma que nós percebemos o mundo que muitas substâncias que interagem diretamente com o sistema nervoso são o suficiente para modificar a forma que percebemos as sensações, como, por exemplo, o uso de analgésicos, como a morfina, ou anestésicos, que podem diminuir a forma que nós percebemos a dor. E agora que você sabe um pouco mais sobre como percebemos as sensações, fique ligado nos próximos vídeos do Papo Anato. Até a próxima!